Muito bem-vindos a essa edição especial do podcast Além do Treino, aqui da Engenharia do Corpo. É um prazer poder conversar com vocês nesse mês de Outubro Rosa, que é uma oportunidade que a gente tem para conversar mais a fundo sobre saúde integral da mulher. E sabendo que a engenharia movimenta tantas mulheres, hoje é uma noite muito importante para nós. Para quem não me conhece, eu me chamo Anica Neves, eu sou médica, dermatologista, e fui honrosamente convidada hoje a conduzir junto com a Camila esse podcast só de mulheres, né? Nada mais justo do que conversarmos entre mulheres. O mês de outubro, então, traz toda essa carga pra gente, né, de benefícios quando a gente fala de saúde da mulher. Então, a gente trouxe aqui mulheres maravilhosas que lidam com mulheres no dia a dia, acostumadas a cuidá-las. E vamos começar apresentando, então, a doutora Sabrina Lima. Ela é médica mastologista, formada pela PUC, com residência em cirurgia geral no Hospital Pompeia, em Caxias do Sul, especialização em mastologia pelo Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, e tem experiência em reconstrução mamária, e é certificada pela Sociedade Brasileira de Mastologista, atuando em Caxias no cuidado integral da saúde, né, da mama, prevenção e reconstrução. Bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês falando sobre esse assunto tão importante. Vai ser maravilhoso. Doutora Janaína Brolo, né, minha amiga, é um prazer te ter aqui. Ela é médica oncologista formada pela UX, com residência em medicina interna pelo Hospital Geral da UX e cancerologia clínica no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, eu me formei lá também, maravilhoso, né? Fez fellowship em câncer de mama no Instituto Europeu de Oncologia em Milão e é mestre em biotecnologia, atua no Hospital Geral da UX e no Centro Gaúcho do Câncer, sendo referência em tumores femininos e também é professora de medicina da UX. Bem-vinda, Jana. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui, muito obrigada pelo convite e parabéns pela iniciativa da Engenharia do Corpo de propor nesse mês, que é um mês tão importante para a gente, de levar informação de qualidade para as mulheres. Exatamente, esse conjunto de mulheres hoje fez todo sentido, né? Porque a gente tem cada uma na sua especialidade, a Camila também que está aqui, que é a influencer aqui da Engenharia do Corpo, e vamos ter mais convidadas ainda. Bom, vamos começando então a entender o câncer de mama, né, Sabrina, e a importância da prevenção. Eu queria que tu começasse falando um pouquinho sobre o câncer de mama, e também sobre os fatores de risco, que expõe a mulher mais a esse tipo de doença. Com certeza. Então, o câncer de mama nada mais é que uma alteração na duplicação de células. Todo o nosso corpo é formado por células como se fossem múltiplos tijolinhos. E na hora de multiplicar esses tijolinhos em algum problema, a gente tem uma falha, né? Nós temos muitos mecanismos para evitar essas falhas e acontece uma falha. Então, acaba se desenvolvendo um tumor e dali surge o câncer de mama, né? Hoje é uma doença extremamente prevalente, é o câncer que mais atinge mulheres e mata mulheres na nossa região, no nosso país. Então, a gente precisa falar sobre isso, né? Relacionado aos fatores de risco, a gente tem cada vez mais entendimento que tem relação à questão ao meio ambiente hormonal da mulher, mas muito relacionado ao estilo de vida que a gente leva. Então, cada vez mais se fala sobre a importância da prática de exercício físico, dos cuidados com a alimentação, evitar bebida alcoólica, né, evitar o uso exógeno de terapias, enfim, porque tudo isso interfere nesse meio e pode aumentar, pode estimular o crescimento dessas células, que já vão ter aí um crescimento mais rápido do que as células normais. Sim, a gente sabe que tem uma parte que é genética, né, que vem com a carga, né, adquirida, esses a gente tá acostumado a ver, mas também que bom que a gente tá aqui nesse ambiente falando sobre estilo de vida, né, porque a gente tem muito a poder prevenir sem as formas também, né, já tradicionais, que bom. Com certeza, a gente tem essa questão sim do genético, apesar disso não ser a maioria dos casos, né, a gente tem muito claro hoje que a maior parte dos casos estão sim muito mais relacionados ao que a gente faz do que com a carga que a gente carrega. Então, exceto algumas famílias que vão ter uma mutação genética que realmente aumente um risco, que seja um caso mais expressivo, a maior parte dos casos a gente não encontra esse tipo de alteração genética, e a gente, quando começa a entender aonde a gente
gente encontra, por exemplo, o maior número de casos, a gente vê que países mais desenvolvidos e que também estão relacionados a populações mais obesas, mais sedentárias, a gente vai ter um número muito maior de casos de câncer de mama. Né? Hoje a gente tem uma população, acho que é 40% mais ou menos dos adultos são ativos no Brasil. Então, tem uma grande parte da população acima do peso, uma grande parte que não faz exercício, e a gente não adianta, a gente está pagando o preço pela vida que a gente leva. É verdade. E falando de prevenção, Sabrina, a gente sabe da mamografia, todo mundo sabe que tem que fazer os exames, mas né, a gente precisa ainda conscientizar e falar o óbvio, né? Muito se fala também do autoexame, o quanto isso pode ser bom, né, ou contraditório. Então, queria que tu explicasse um pouquinho sobre como a gente pode se prevenir, né, sendo mulher, por onde começar. Com certeza. A mamografia anual a partir dos 40 anos, isso é uma coisa assim, obrigatória. Todo mundo chega nos 40, eu brinco no consultório e digo, ninguém se escapa. Agora é daqui pro resto da vida, né? A mamografia ainda é o único exame capaz de reduzir o nosso risco de morrer de câncer de mama. Porque é o exame que a gente consegue fazer o diagnóstico precoce, né, do carcinoma in situ, então de lesões muito iniciais. E isso vai aumentar muito a nossa chance de cura. Quanto antes a gente faz o diagnóstico, mais chance de cura a gente tem. E o autoexame, apesar de a gente não conseguir comprovar todo esse benefício, num país como o nosso, a gente ainda tem uma taxa de acesso muito baixa à mamografia. A gente sabe que não temos toda a parcela da população que deveria estar fazendo o exame anualmente, fazendo esse exame, por N motivos. Porque não tem acesso, porque o SUS às vezes não tem um mamógrafo de qualidade porque estragou, ou enfim, demorou a consulta do posto. Tem uma série de fatores. Às vezes ela esqueceu e não fez. Enfim, mas a gente tem uma taxa de cobertura mamográfica ainda muito baixa. Então, nesse cenário, o autoexame se torna muito importante, porque a gente precisa se conhecer. A gente precisa entender que tem alguma coisa de diferente. E muitas vezes a gente faz um diagnóstico baseado na percepção da mulher. Olha, aqui apareceu uma alteração, apareceu uma bolinha, apareceu um afundamento, isso aqui tá diferente, isso aqui não era assim, e a gente vai investigar e acaba identificando alterações. Às vezes já com diagnóstico de câncer, às vezes até lesões precursoras. Então, assim, o autoexame, ele tem sim um papel muito importante, ainda mais quando a gente fala sobre essa questão de cobertura mamográfica, mas mesmo para quem faz a mamografia todos os anos, uma vez ao mês deve fazer o autoexame para se conhecer. Tu pode, por exemplo, fazer um exame, ele está normal e no meio do caminho aparecer alguma coisa. Então, tu não tem que esperar aquele intervalo para ver se está tudo bem. Se tu faz o autoexame e percebeu uma alteração, procura um médico, avalia, vê. Grande parte daquilo que vai ser percebido em casa não é nada de grave. A gente tem muitas alterações benignas que vão ser identificadas no autoexame. Então, isso também é importante dizer, nossa, eu me poupei um nódulo, agora eu preciso ir correndo porque eu tô com câncer. Não, calma, precisa investigar. Mas às vezes é um nódulo benigno, é um cisto. A gente tem muitas alterações que não são câncer que vão ser identificadas nessa situação. Mas nesse meio, a gente acaba achando coisas que precisam de tratamento. E já vou puxar para a Jana já sabe, né, que foi uma experiência que eu passei esse ano, que num autoexame em janeiro, na hora do banho, né, aquele clássico, eu senti um nódulo na minha axila, né, eu tenho a mania de fazer o autoexame, né, eu acho que o sabonete ajuda, é um momento bom ali o banho, e eu senti um caroço pequeno na minha axila, né, esquerda, e até comentei nas minhas redes sociais, quando tudo deu certo, né, ali mas é um momento, assim, assustador, né, e aí eu lembrei que daquele lado ali eu tinha tido uma alteração na mamografia, em outubro anterior, aí a gente que é médica também já pensa muitas coisas, né, que aquilo ali se espalhou, foi para outro lugar, e graças a Deus era um nódulo benigno, eu precisei fazer biópsia, mas eu acho que é um momento importante, né, esse autoexame. Eu acho que a mulher, a gente tem que aprender a se conhecer, né? Então eu acho que uma coisa importante é que os estudos todos que olham a questão do autoexame, da palpação, uma vez a gente tratava câncer de mama tudo da mesma forma. E hoje a gente não é mais assim, é muito complexo, as coisas evoluíram muito. Tá? Teve um estudo que nós fizemos no ano passado no Hospital Geral, com paciente, e as pacientes jovens, mais de 90% delas, elas palpam o tumor.
Quanto? Então, mais de 90% das pacientes mais jovens, estão menos de 40 anos. Né? Claro que são pacientes que não fazem a mamografia de rotina porque ainda não estão na idade, então a nossa única chance é o autoexame. Então eu acho assim, bem importante aqui na Serra, a gente tem uma incidência alta de paciente muito jovem com câncer de mama, né? Falando dos tumores hereditários, a gente está falando aí de aproximadamente 10% deles, mas a gente tem uma mutação mais importante aqui na Serra, tá? Então é bem importante a gente dizer assim, a mulher tem que se conhecer, né? E aí entra num assunto que é sobre a sexualidade, que é um tabu cultural que acontece. Então a mulher precisa conhecer o seu corpo. Precisa ter, eu acho o autoexame fundamental, acho bem importante. E falando dessa faixa etária, é com 40 que seria o ideal para fazer uma mamografia. E se existe já uma tendência genética, isso tem que ser antecipado, começar a fazer a partir de que idade, assim? E o autoexame é todo mês, o ideal de nós mulheres fazermos. O ideal é uma vez por mês, tá? Para quem menstrua, geralmente o ideal é após a menstruação. Né? Para quem não menstrua, eu digo assim, escolhe o dia do mês, eu digo o dia de pagar conta, é o dia de pagar os boletos e o dia de fazer o autoexame, porque o mês passa e a gente se esquece. É muita coisa na rotina, todo mundo tá com a cabeça cheia, tem trabalho, tem a família, enfim, as coisas de casa, então quando vê, passou o tempo e a gente não se deu conta. Então, ou pós-menstruação, que é uma referência, ou então escolher um dia do mês, mas uma vez por mês é o suficiente, não precisa ser feito várias vezes. E em relação a essa questão do histórico familiar, então a gente precisa analisar. Vai depender de qual é o histórico familiar, quantos familiares, grau de parentesco, se tem uma mutação diagnosticada ou não. Mas sim, se a gente tem um histórico familiar, a gente começa mais cedo. Tem pacientes que vão começar a mamografia mais cedo, às vezes vão fazer ecografia, ressonância. A gente vai entrar com um arsenal de exames para a gente tentar, né, enfim, fazer esse diagnóstico sempre o mais precoce possível. Quanto antes o diagnóstico, melhores são as nossas chances de cura, né, Jana? É indiscutível. Eu acho bem importante isso. A gente está vendo cada vez mais câncer de mama, a projeção que para o futuro cada vez a gente vai ver mais. Só que a gente está conseguindo curar muitos pacientes, né? Curar muitos pacientes e está aumentando muito a sobrevida dos pacientes. Então, o que eu tento falar para as minhas pacientes, né? A doença faz parte da vida. Então, a gente tem que... essa questão de a gente se conhecer e fazer os exames e poder diagnosticar em estágio inicial, que as taxas de cura com tumores pequenos, elas ultrapassam 90%. Então, eu acho que isso é importante. Eu acho que o Outubro Rosa, ele vem... nessa ideia de trazer a conscientização para a mulher. E eu brinco sempre, porque eu faço tumores femininos, né? Então eu faço, além do câncer de mama, colo uterino, ovário e endométrio. Além da mama, as mulheres têm que se conhecer o corpo inteiro, né? Então qualquer alteração... Então, hoje já mudou o rastreio do exame de Papa Nicolau, né? Hoje se faz só pesquisa de DNA, mas é importante no ginecologista, né? É importante olhar as alterações. O nosso corpo, ele é um templo sagrado. Qualquer coisa que tiver de errado, a gente precisa estar atento. E ele dá sinais, né? E eu ia perguntar exatamente agora, porque a gente fala do nódulo, né? Mas quais são os outros sinais, né? Que a gente pode ver numa mama... sinais de alerta. Uma coisa que é importante falar é que geralmente o câncer de mama não dói, tá? A dor mamária eu acho que é uma das maiores queixas junto com o nódulo mamário que a gente tem no consultório, mas o câncer de mama ele vai doer quando é uma lesão muito grande ou que acomete alguma outra estrutura, sabe? O câncer de mama inicial ele não dói. Então a dor mamária, calma o coração, a gente avalia, mas geralmente não tem nada relacionado à malignidade, né? Mas a gente pode ter, por exemplo, alteração de mamilo, descarga, saída de líquido pelo mamilo, mas um líquido que sai sozinho, que não sai quando o mamilo quando aperta, alteração de pele, ou às vezes até uma retração, seja de pele ou de mamilo, de repente parece que puxa pra dentro, né? Se fosse uma celulite. Isso, exatamente. Alterações de pele que a gente chama o podorrange, que é uma alteração, uma pele que fica tipo uma casca de laranja, assim, ela fica grossa e cheia de furinhos. Então, isso são alterações que a gente precisa investigar. E eu acho que a Jana trouxe muito bem, assim, um assunto que a gente não faz mais a mesma medicina de câncer de mama de 10 anos atrás, né? A gente tem
nossa, evoluído muito ano a ano. Eu acho que nem de 5 anos atrás, né, Jana? É tanta droga nova, é tanta coisa nova, assim, a gente tá sempre mudando, atualizando, com medicações com respostas excelentes, e eu acho que essa coisa do ressignificar do Outubro Rosa é para trazer, assim, tem muita vida além do câncer. Não é fácil, é difícil, o tratamento nem sempre às vezes é um tratamento pesado, mas ali na frente ainda tem muita vida te esperando, né? Então, a gente precisa também falar do depois, a vida continua depois. Eu tenho uma dúvida em relação a isso também, então a gente já teve a certeza aqui que muita coisa avançou em relação aos tratamentos, e como que ficou essa parte do pós, da reconstrução da mama? Tem alguma coisa nova? Porque eu imagino o quanto isso impacta também, né? Depois de passar pelo processo, como que seria isso? Isso é uma questão, assim, que a gente tem abordado cada vez mais, né? A gente tem optado por cada vez ser mais conservador em termos cirúrgicos, se possível, né? Preservar mais tecido, preservar mais mama, e mesmo nas cirurgias radicais, por exemplo, de quem precisa tirar a mama toda, preservar pele, areola, mamilo, já fazer uma reconstrução e procurar sempre reconstruções mais naturais e duradouras, né? A gente usa, então, prótese de silicone, às vezes usa pele e músculo de outros lugares, a gente coleta gordura, né? Todo mundo tem uma gordurinha na barriga, né? Tira uma gordurinha dali para fazer algum retoque. Então a gente tem, assim, algumas técnicas pra gente ter, sim, resultados que têm sido muito melhores, e esse é um cuidado que também não se existia, né? Não se tomava antigamente, e cada vez mais a gente se preocupa. Claro que eu sempre digo no consultório, assim, a estética, ela nunca é a nossa preocupação número 1. A nossa preocupação número 1 é sempre resolver a doença. Mas, daqui 2 anos, quando a doença estiver resolvida, a estética vai ser importante. Então, ela tem que ser a nossa preocupação número 2. Ela jamais vai ser a número 1. Mas ela também não pode ser a nossa preocupação número 10. Ela, né, a gente tem que lembrar dela ali. E isso é importante a longo prazo, pensando em qualidade de vida. Que bonito ver médico pensando assim, porque a gente que fez a formação há mais tempo... Não se falava nada sobre isso. E nem se pensava nisso na hora, né? Era uma coisa muito mais resolver o problema e depois... E é isso. Era isso. Jana, além dos exames, né? Eu adoro te ouvir falar sobre todos os assuntos, mas esse especificamente, né? Que hábitos e cuidados para a saúde da mulher como um todo, tu acha importante? O que tu tem a dizer sobre isso? Então, assim, né, isso é uma coisa que tem se falado muito, tá? Eu brinco que o Outubro Rosa, ele veio de uma forma um pouco diferente para mim esse ano, tá? A minha ideia, todo ano eu penso, como é que eu vou montar o meu Outubro Rosa? Porque meu Outubro Rosa começa em março, gente. Então, assim, sempre é muito trabalhoso. E esse ano a ideia foi tentar pensando na promoção de saúde. Né? Eu acho que a gente tem que se olhar como um todo, né? Eu sempre brinco, falo, eu não trato doença, eu trato pacientes. Porque quando a gente trata pessoas, a gente ganha sempre. As pessoas às vezes me perguntam, por que tu escolheu a oncologia? Tu não tem medo de perder paciente? Gente, eu nunca perco. Né? Então, acho que isso é importante. E quando tu olha a pessoa, tu precisa olhar esse todo. E nesse constante veio muito essa questão dos hábitos. E o exercício físico já tem, nos últimos anos, se falado a importância do exercício físico, quanto o exercício físico ele consegue desinflamar o corpo, e ele está envolvido em vários processos. Isso já tem falado. Pacientes em quimioterapia, pacientes em tratamento para o câncer, pacientes que passaram, que são survival, que isso também é outro tema super importante, o quanto isso vai aumentar a sobrevida desses pacientes. E esse ano, consagrando em maio, teve uma publicação na ASCO, que é o maior congresso mundial de oncologia, que é o estudo Challenge, que ele fala do câncer de cólon, mas isso a gente consegue traduzir, que foi um estudo randomizado. Então, o que é isso? É um estudo de fase 3, muito bem conduzido, mostrando que nos pacientes que tiveram câncer de cólon e que operaram, eles fizeram 2 grupos. Um grupo que tinha orientações sobre exercício físico e alimentação, e um outro grupo que tinha exercícios físicos controlados, seriados, por 3 anos. E esse grupo que teve exercício físico por 3 anos, né, então era assim, uma atividade mais intensa associada à musculação, que às vezes as pessoas pensam, mas a musculação
Gente, a musculação é fundamental pra gente ter força. Então, assim, quando eu sempre brinco, como é que tu quer envelhecer, né? Tu vai envelhecer como? Tu quer tomar banho com 85 anos? Então, assim, a gente tem que ter força, a gente não pode só pensar no aeróbico. Então, eu acho bem importante isso. Então, a ideia dessa questão do exercício orientado por um profissional de educação física, que é fundamental, que hoje o câncer, ele é multidisciplinar, tá? Então, isso é um foco, assim, eu não trabalho sozinha, eu tenho o mastologista, eu tenho a fisioterapeuta, eu tenho a nutrionco, tá? Que a nutrionco eu acho que é outro papel fundamental, que com certeza a gente é o que a gente come, não tenho dúvidas disso. E principalmente, além do que a gente é o que a gente come, a gente é o que a gente digere, tá? Isso é outro tema, né? Que eu acho fundamental também falarmos depois. Então, vindo nessa ideia, esse grupo que se fez esses exercícios por 3 anos, teve uma redução do risco de morte da ordem de 37%. Meu Deus, é muito. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Exercício físico é remédio, tá? Exercício físico é prescrição médica. Não tem mais opção. Você... e talvez faça. Não, você tem que fazer exercício. Mas eu não gosto. Muitas coisas na vida a gente não gosta, mas a gente tem que se educar e se doutrinar para fazer. Então, o que é recomendado? 150 minutos por semana, uma atividade moderada, uma caminhada ofegante, tá? Ou 75 minutos, uma atividade intensa que nem corrida. Isso é o recomendado de exercício aeróbico aliado à musculação. E é isso que eu oriento os pacientes. É isso que a gente tem que fazer. Olha só, né? A gente tem a informação contadinha hoje, estudada, né? Não tem desculpa nenhuma, né? Não tem desculpa. E comer bem, né? Então, assim, aquela história, desenlatar e descascar mais, né? Então, acho que essa questão da nutrição, de a gente ter uma alimentação balanceada, pensando na nossa microbiota, tá? Então, a nossa microbiota, ela é fundamental de como esse nosso intestino vai absorver esses alimentos e como que, gente, a microbiota está envolvida ao microambiente tumoral e está relacionada a todas as doenças. Como que o nosso intestino vai trabalhar o que a gente come, a quantidade de água que a gente toma, né? Quantos industrializados, isso é fundamental. Então, hoje, se me perguntassem, assim, qual é dentro do que tu estuda, e eu sou uma pessoa que sou muito cientista, eu vou muito pela ciência, vou muito pelo que eu vejo no consultório, o que tu faria hoje? Cuidar da tua saúde como um todo, a saúde física e mental, tá? Porque a saúde mental também dá câncer. Dá também, né? Dá, sim, com certeza. E eu deixo um recado aqui para fechar esse nosso bloco, que a gente ainda tem, né, uma medicina muitas vezes que puxa a gente pro antigo, né? Então não aceitem pouca informação como pacientes, como mulheres, como homens, não aceitem pouca informação, não aceitem médicos que pensam muito, né, individualizado. A gente precisa trabalhar junto. A gente faz isso na oncologia, na mastologia, eu faço isso na dermatologia. Isso é o futuro, porque o corpo, ele é uma máquina que funciona toda inteira, né? Exato. Bom, a gente vai fazer uma pausa rápida agora, né? E logo estaremos de volta para falar algo sobre, né, que está no DNA da engenharia do corpo, o movimento, e como ele pode ajudar na prevenção, né, dessas doenças que a gente está acompanhando aqui. Olá, estamos de volta agora para falar sobre um assunto que realmente transforma vidas, que é o exercício físico. A gente já sabe todos os benefícios na imunidade, na regulação dos hormônios, mas também é um aliado, né, na prevenção do câncer de mama. E aí, doutora Sabrina, para quem já enfrentou a doença, né, como o movimento pode ajudar tanto na recuperação, né, como nessa retomada de autoestima? Bom, o movimento tem um papel muito importante na recuperação desses sintomas que a gente acaba percebendo após o tratamento, né? Como a gente conversou antes, o tratamento ele nem sempre é um tratamento imune, digamos assim. Ele deixa cicatrizes na pele, na mente, né? Em
e de várias formas. E às vezes ele vem acompanhado de alguns sintomas, né? Um pouco de depressão, às vezes insônia, dores articulares, e o exercício acaba tendo um papel importantíssimo na melhora desses sintomas, na melhora da tolerância ao tratamento, né? A gente tem pacientes que vão ficar com tratamento por 5 anos, né? E essas medicações, elas podem interferir sim nessa questão de dores articulares, de funcionalidade. Então, o exercício ele vai deixar a paciente mais ativa, vai fazer com que ela durma melhor, melhora ânimo, melhora a libido, melhora a memória, melhora alguns sintomas periféricos pós-quimioterapia. Então, é indiscutível, né? O exercício é fundamental. Até porque muitas vezes no decorrer do tratamento ali, né, a mulher, ela para de se cuidar, ela altera peso, as próprias medicações, né, alteram, isso tudo contribui com as dores, né, com o sedentarismo dessa fase, né? Com certeza, não é fácil, né? A gente sabe que tem uma série de coisas que não são uma opção, né? Elas precisam ser passadas. Precisa ficar um tempo, às vezes, sem fazer exercício no pós-operatório. Precisa usar um corticoide junto com uma quimioterapia. Precisa usar uma medicação que vai ter um efeito colateral e a gente tem que tentar jogar com essas nossas armas para recuperar esses efeitos e colocar essa mulher de volta na sua vida, né? Voltar a se enxergar, voltar a conseguir fazer as suas atividades. E uma questão bem importante que a gente sabe que o ganho de peso pós-tratamento, ele também é um fator de risco a longo prazo. Então, o exercício tem também esse papel de ajudar no controle de peso, né? Pra gente reduzir esse risco a longo prazo, de lá na frente acabar tendo outro problema. Então, até aqui a gente falou sobre prevenção, sobre movimento, foi uma troca muito importante. Mas nada mais interessante do que falar com alguém que já viveu essa experiência. Então a gente tem aqui a Adriane Paliano, que além de aluna da Engenharia do Corpo, também passou pelo câncer de mama. E a gente queria ouvir de você um pouco do seu relato, da sua história. Então começa contando pra gente como foi receber essa informação pela primeira vez. Qual que foi a tua primeira reação com esse diagnóstico? Então receber esse diagnóstico realmente é algo assustador, né? No primeiro momento eu perdi meu chão. E agora? O que vai ser? Até porque eu sempre fui uma pessoa muito regrada, tinha bons hábitos, sempre fazia meu autoexame, como a doutora Anne comentou, né? Aquele dia do mês certo, depois da menstruação, fazia meu exame e eu não sentia absolutamente nada. E eu fui fazer os meus exames preventivos anuais e durante o exame eu vi que a médica examinou uma mama, voltou, examinou de novo, eu achei aquilo meio estranho. E eu questionei, você encontrou alguma coisa? E aí eu percebi que eu meio que assustei a médica naquela hora, que ela disse, não queria te deixar preocupada. Mas sim, eu achei aqui uma alteração, achei uma massa que, se fosse eu pediria uma biópsia. E foi o que eu fiz, saí dali, fui conversar com a minha médica, e ela já solicitou a biópsia, só que infelizmente a gente sabe da dificuldade que é conseguir, mesmo tendo um plano de saúde bom, você conseguir acesso rápido a um exame, a uma consulta, tudo tem o seu tempo, seus prazos. E eu demorei mais ou menos uma semana para conseguir fazer essa biópsia. Então, nesse tempo, a minha cabeça já estava, né, polvorosa. Mais uma semana para o resultado, e esse resultado caiu bem entre os feriados de final de ano. Então, é aquela época que todo mundo viaja. A gente sabe, isso é normal, os médicos viajam, os locais fecham, né? Então, isso gerou uma ansiedade maior ainda. E no dia que estava anotado lá que ia sair o resultado do meu exame, eu acordei de manhã cedo, já estava conversando sobre isso com o meu marido, eu disse, amor, hoje sai o resultado. Cheguei, mandei mensagem para o laboratório solicitando se eles poderiam me mandar o resultado. Até porque eu tinha na minha mente, né, autoexame tranquilo, a ginecologista tinha me examinado, não tinha sentido nada, vai estar tudo bem, né? Mandei a solicitação pelo WhatsApp, veio o exame, cheguei no meu trabalho, 8 horas da manhã, abri o computador, primeira coisa que eu fui fazer, claro, né, queria liberar essa ansiedade de uma vez, abri o resultado do exame. E aí veio os dizeres, carcinoma maligno invasor. Eu fiquei num estado de choque, primeiro momento. Depois eu chorei. Chorei muito. A Adri que tá com uma das médicas dela aqui hoje, né? Não foi fácil,
né? Eu me lembro que naquele momento eu fiquei muito abalada, ainda lembrar dói hoje. Que dói demais a gente ter uma série de inseguranças, né? A gente vê outras mulheres ao nosso redor passando por isso. E aí, o que vai acontecer comigo? Né? Qual vai ser o tratamento? Vai ter um tratamento? E aí, outra coisa, eu tô muito emotiva ainda hoje. Então, essas coisas mexem muito com a gente, né? A preocupação de como vai ficar a tua família, né? Como é que você vai lidar com tudo isso. Que ajustes vou ter que ter na minha rotina, né? Será que eu ainda vou ter uma rotina? Então, isso mexe demais com a gente. São muitas mudanças. E aí tu precisa ter força, mas ao mesmo tempo é tão difícil, né? Se manter inabalável, né? São dois momentos, porque você não pode demonstrar para a tua família da tua sensibilidade. Mas, ao mesmo tempo, você tem que ter coragem para enfrentar aquela situação de frente e não perder a alegria, não desanimar, porque isso é fundamental na tua recuperação. Se você se abalar demais, desanimar, cair em depressão, você não consegue voltar desse tratamento de uma maneira positiva, não consegue evoluir nele bem. Então, é bem fundamental encontrar apoio daí nesta ocasião de médicos bons, que sejam bons ouvintes, que sejam acolhedores, que nos tratem bem, nos apoiem, tirem bem as dúvidas, porque a gente sabe que ainda hoje existem muitas mentiras que circulam pela internet no tratamento do câncer de mama. E muitas mulheres ainda acreditam, infelizmente, nessas mentiras. E aí, quando chega numa situação como a que eu passei, talvez elas não encontrem a clareza suficiente para lidar com a situação, não encontrem palavras suficientes para descrever a angústia que elas estão passando ou para tirar as dúvidas que elas têm dentro da sua cabeça, né? E o que te manteve motivada? Você falou de família, enfim, né? Mas para conseguir enfrentar esse processo, que eu imagino quanto é sensível ainda hoje, né? Então... Duas coisas foram fundamentais. Assim, primeiro, o apoio da família. Então, não tinha consulta que eu fosse que eu não tivesse alguém comigo. Sempre tinha um ou dois me carregando, por assim dizer. Porque eles também sentiam muita angústia, né? Muita necessidade de saber o que estava acontecendo, como ajudar, de que maneira fazer com que aquilo fosse mais tranquilo para todas as partes, né? E fundamental para mim foi a minha amizade com Deus. Eu acho que a espiritualidade nessa hora é o que mais dá forças para a gente enfrentar o desconhecido. Eu tinha certeza que Deus ia estar comigo, que Jeová ia me dar forças para continuar olhando à frente, lidando com as circunstâncias que fossem surgindo, mesmo que eu não soubesse quais seriam. Ele estaria ali comigo me apoiando. E isso para mim foi fundamental, porque nas horas mais difíceis, porque a família está presente, os amigos estão ali, mas dentro de nós, mulheres, a gente tem uma angústia, né? Nós queremos contar, abrir o coração. E somente Deus sabia exatamente o que eu estava sentindo em cada etapa do processo. Então, isso para mim foi fundamental. E conta pra gente como é que foi esse processo de retomar a atividade física, já que a gente comentou que é tão importante para o tratamento, para a prevenção. O que mudou no teu corpo, no teu mental, em relação a incluir isso na tua vida? Não sei se você já fazia antes, ou foi algo que você deixou ainda mais intenso depois de saber do diagnóstico, enfim. É interessante porque nós mulheres nunca temos tempo para fazer algumas coisas, né? Ficamos sempre relegadas a um segundo plano. No meu caso, eu já tinha o hábito de praticar pilates semanalmente. Mas eu pensava futuramente, eu vou conseguir encaixar uma musculação na minha rotina. Mas isso ia ficando. Acontece uma outra coisa, você encaixa aquilo e a atividade física vai ficando num local secundário na vida da pessoa, né? Foi o que aconteceu comigo. Mas eu percebi o quão importante foi estar com o meu pilates em dia nessa época, porque levantar da cama no pós-cirúrgico, né, com o braço imobilizado, você tem que fazer toda a força, praticamente abdômen, o core, como dizem. E isso fez uma boa diferença.
E durante esse período da recuperação, eu também percebi a importância de voltar a fazer as atividades, porque eu fui procurar me inteirar mais sobre esse assunto. E eu lembro que eu, logo nas primeiras revisões, eu já questionava a doutora Sabrina se eu já podia começar a fazer alguma atividade, porque eu vi que algumas mulheres ficavam com limitações nos movimentos por não fazer atividade física logo depois de cirurgia. E assim que eu tive a liberação, eu comecei já a retomar as atividades, já recomecei com os pilates, alongamentos e uma musculação leve. Daí eu já achei o tempo que eu não encontrava anteriormente na academia. E aí comecei a fortalecer, então, o meu corpo como um todo. Porque muitas vezes a cirurgia não é só da mama, né? Ela tem abordagem axilar também, né? Exato. Na cirurgia do câncer de mama, a gente tem uma abordagem da mama, que pode ser menor ou maior, né? E a gente faz uma análise dos gânglios embaixo do braço. Então, tem um corte ali também, ali fica uma cicatriz. E às vezes, essa cicatriz, ela pode às vezes ficar um pouco mais retraída, tem radioterapia, que também auxilia nessa retração. Então, a gente tem toda uma questão de reabilitação, realmente, de ganho de mobilidade, né? De amplitude de movimento. Então, o pós-operatório, ele tem alguns cuidados, né? A gente tem uma fase que realmente não dá, não é o momento, mas assim que esse primeiro passo de cicatrização está encaminhado, a gente já libera para fazer exercício justamente para que isso não se torne uma limitação definitiva, isso não venha a causar um transtorno a longo prazo. Perfeito, então. Adriane, então, me conta pra gente, na verdade, que mensagem que você deixa para as mulheres que talvez estão passando por esse processo, que às vezes tem um certo medo, um certo receio de buscar ajuda, às vezes uma certa falta de tempo, às vezes de olhar para a saúde, de se conhecer enquanto mulher, né? O que você deixaria, assim, para todas nós? Que, na verdade, nós não podemos deixar de fazer primeiro o autoexame mensal e depois se olhar com carinho e colocar lá na nossa agenda, uma vez por ano, no mínimo, visitar a nossa médica, nosso médico de confiança e solicitar os exames de autocuidado. São exames preventivos e que fazem toda a diferença. Se eu não tivesse feito o meu exame preventivo, eu não teria descoberto esse câncer na fase inicial e talvez eu não tivesse tido um sucesso tão grande no tratamento. Então é importante, é muito importante procurar ajuda médica. E muitas vezes eu escuto ainda, talvez a doutora também escute ainda, mas quem procura acha, né? Não devo ir procurar. Mas acontece que talvez aquele câncer, aquele nódulo benigno esteja ali. E você precisa descobrir o que é. Fechar os olhos à realidade não vai fazer com que ele desapareça. Então, muitas mulheres têm esse medo de ir até o médico e encontrar alguma coisa. Mas que bom, se encontrar, a chance de tratar e conseguir uma cura é muito maior. Então, eu gostaria que todas as mulheres fizessem disso algo importante na sua vida. Reserva, coloca lá no calendáriozinho de mesa, coloca na geladeira um bilhetinho, coloca na carteira, mas lembra, uma vez por ano, reserva esse tempinho para você. Vai ser 1 hora, talvez, na consulta com o médico, fazendo os exames, mas é algo que vai deixar a sua vida, a sua qualidade de vida muito melhor. E, com certeza, a família dessa pessoa também vai ficar mais tranquila em saber que vai poder ter essa pessoa a longo prazo, bem, com qualidade de vida ao lado dela. Não, perfeito. Foi realmente uma troca incrível, muito inspiradora ouvir a tua história, teve muita verdade, emocionou todas nós aqui, então... Muito obrigada pela tua contribuição, né? E ver como é importante incluir realmente o exercício físico, o movimento, esse tempo na nossa agenda, né? Anual, mensal, diária, né? Por que não, para fazer uma atividade física. Então, realmente foi incrível. Muito obrigada. Sabe que isso é a Adri, acho que é um exemplo de uma coisa que a gente vê muito no consultório, que depois do tratamento, as coisas mudam de prioridade. Então, assim, o discurso que ela trouxe hoje, a gente vê muito no consultório. Antes eu não tinha tempo de fazer exercício. E agora eu dei um jeito de encaixar na minha rotina, né? Então, acho que essa visão da vida pós-tratamento, né? Ela existe uma opção e ela existe uma opção de qualidade. Então, é muito legal a gente ver isso. A gente passa por muitos processos junto com as pacientes. Então, desde o diagnóstico, o tratamento, o pós-operatório. E eu digo assim, chega um belo dia que elas entram porta dentro, assim, e voltou a ser aquela mulher.
aquela mulher vistosa, aquela mulher que olha para o futuro, que é feliz, que olha para sua família e que deixou um pouquinho dessas preocupações lá no passado, que voltou a fazer seu exercício, a se cuidar. Então isso é muito legal. É um sentimento de gratidão, né? Mesmo tendo sido uma biópsia benigna, isso acabou até para mim ressignificando muita coisa. A gente se coloca nessa vivência, né? A gente passa a repensar algumas coisas na nossa vida. Principalmente família e prioridades, né? Eu acho que são as duas coisas que a gente mais ressignifica nesse momento. Obrigada, André. Agora a gente vai fazer uma breve pausa e logo voltaremos com dicas práticas de como colocar movimento na nossa rotina e na nossa vida. Continuamos aqui com a Adri, né, e a história de superação dela. E olha que interessante, ela tá hoje com as duas médicas aqui, né, com a Sabrina, que foi a mastologista, e com a Jana, que é a oncologista, inclusive estava em consulta hoje, né, Adri, com a Jana. E eu estava escutando o bate-papo delas aqui, falando sobre como é importante isso, o acompanhamento de um médico que te olhe, né, Adri, que esteja atento a todo o restante também. Que veja além do processo da doença em si, mas veja o todo. Aí vocês estavam contando que hoje, que a Jana às vezes puxa um pouquinho, né, que ela dá uma pressionada no estilo de vida. Mas conta pra gente como é que foi exatamente que tu separou esse momento, né? E o que tu faz verdadeiramente, né? Depois do teu diagnóstico de exercícios. Eu comentei até com a doutora Giana agora que a primeira vez que eu cheguei no consultório dela, talvez ela não lembre, mas eu lembro. Porque depois de fazer, né? Toda a primeira bateria de perguntas, conversar... A pergunta que ela me fez foi: e como é que está a tua rotina de exercícios? Já direto ao ponto, rotina de exercícios. Não era assim, algo ao acaso. Ela realmente queria saber como estavam as minhas atividades físicas. E aí até fiquei aliviada, porque nessa época eu já tinha conseguido retomar minhas atividades, já tinha me inscrito na academia. Que mala, né? Já estava fazendo a minha musculação. E, claro, no início tudo é mais difícil, né? Os primeiros exercícios da academia na musculação, a gente volta para casa destruída, né? E é isso aí, é assim, que eu digo para as pacientes, é uma construção, né? A gente não quer que tu vá estar apta para um campeonato, que tu não vá correr uma maratona no início, mas é uma questão que comece de um pouco por vez, respeitando o corpo. Então eu friso muito isso com as pacientes. Porque o que eu acredito? Que é todo um sistema que vai numa bola de neve. Então, quando você começa a fazer atividade física regularmente, vai aumentando a frequência regularmente no seu ritmo, respeitando o seu corpo. A gente sempre tem que respeitar o nosso corpo. E você começa a se alimentar melhor. Já tem estudos mostrando que a atividade física ao ar livre tem mais benefícios ainda. Claro. Então, olha como é interessante. Isso tem a ver com o nosso cortisol. Então, o que mais o exercício e a atividade física fazem? Eles vão diminuir esse hormônio do estresse crônico, né? Então, essa atividade regular vai nos levar a ter um sono melhor. Hoje, para a gente ter uma saúde, e aí quando a gente fala de saúde, a gente tem que pensar que ela é o todo, né? Corpo físico, mental e espiritual. Vocês falaram de espiritualidade. Espiritualidade é fundamental. A gente vê a diferença dos pacientes que conseguem ter um desfecho quando tem isso em equilíbrio. E eu acredito que uma coisa depende da outra, né? Com certeza. Então, eu friso muito isso, né, Adri? Incomodo. Mas não é um incomodar, eu acho que na verdade é algo que precisa ser falado, porque muitas vezes depois de você passar por um processo de cirurgia, a nossa tendência é querer ficar mais enclausurados, claro, mais em si mesmados, né? Preocupados com, né, o que pode acontecer. E a gente acaba deixando de fazer a atividade física. E retomar a atividade física, para mim, foi fundamental, porque uma das coisas que eu tenho que tratar hoje é a insônia. Eu sempre fui uma pessoa que dormia muito bem, e com o tratamento, meu sono desapareceu. O tratamento muda muita coisa, né? E eu não conseguia mais dormir. Eu chegava no horário de dormir, passava a noite inteira acordada. E eu me lembro disso, que foi uma das queixas que eu fiz.
em consultório. E eu percebi a diferença. Nos dias que eu ia à academia e eu praticava musculação, eu chegava em casa e eu conseguia dormir melhor. Talvez não a noite inteira. Perfeito, mas melhor. Mas dormia muito melhor. Então, ir à academia se tornou um hábito, porque eu precisava dormir, eu precisava descansar. E acabei que todos os dias, praticamente, eu estava na academia. De 5 a 6 vezes por semana, eu acabava frequentando olha a que academia, bacana. porque me fazia bem. A sensação de bem-estar que praticar exercícios físicos produz no corpo, gerando as endorfinas, também fez melhorar muito. Essa sensação de bem-estar, né, que o exercício te proporciona, e o que eu vejo também é que a gente tem que não dar ouvidos à nossa cabeça. Porque às vezes a gente vem, a nossa cabeça ela já quer, não, tá cansada, hoje não vai, não, hoje tá chovendo, hoje tá frio, hoje tá... É sempre hoje alguma sempre coisa. Tem alguma coisa, né? Então, a ideia é isso, a gente tem que ter disciplina. Tem que ser disciplina, isso é importante para mim, eu vou fazer. E é o que eu tento passar isso para as pacientes no consultório. A gente tem que lutar pelo que é importante para nós, né? E isso que foi falado no bloco anterior, eu acho fundamental, dessa mudança de paradigma, porque eu acho que o ser humano nas adversidades, ele consegue crescer e mudar. E uma das coisas que eu friso muito é o momento de ser egoísta, de começar a pensar em si. Porque quando o avião tá caindo, né, que eu falo sempre essa do avião, né? Quando o avião tá caindo, a gente sempre primeiro coloca a máscara em nós. Se a gente não colocar a máscara em nós, a gente não ajuda mais ninguém. E eu acho isso importante. Então, essa questão do auto-olhar de si. E a mulher tem isso, né? Até eu estava numa live essa semana falando sobre isso, porque a mulher, ela culturalmente, e desde muito pequena, a gente é acostumadas a cuidar, né? A cuidar da família, a cuidar dos outros, e aí deixa, né? E hoje, até a nossa live foi mais sobre isso também, e hoje... Mesmo as mulheres que já conseguiram começar a transpor essa barreira do sempre o outro primeiro, esbarra em outra barreira que é a falta de tempo, né? A rotina, a nossa independência nos trouxe mais self, né? Mas também uma falta de tempo, né? Que eu vejo que muitas pacientes... Que tem que ser administrada, né? Que tem que ser administrada. Esse é o ponto. Né? Que tantas mulheres dizem, eu sei que eu tenho que fazer o exame, mas quando eu vi, passou 3 meses, né? Da minha data. Da minha mamografia, e parece que passou 2 dias, então tem sempre uma barreira ali, né? E tem paciente que ainda diz, é porque dói, porque é ruim. Não dói. Tem muita gente que fala. Não dói. E acho que é isso, acho que entra toda nessa questão de disciplina. Poxa, é importante pra mim a saúde, eu preciso olhar, que nem, vamos lá, todo mundo tem que fazer colonoscopia depois dos 40. Não tem opção, é isso, né? As minhas pacientes estão no segmento... Gente, 40 anos, vamos fazer colonoscopia, tem que olhar, a gente precisa olhar, a gente está vendo que a nossa alimentação mudou, o sedentarismo está aí, infelizmente a gente está vendo cada vez mais pessoas obesas, né? E se a gente for olhar para nossa cidade, a gente quase não via pessoas obesas. Obesidade é uma doença, uma inflamação crônica, e a gente sabe que a obesidade ela vai piorar. Não só o câncer, a gente está falando do outubro rosa, mas vamos lá, vamos falar em demência, vamos falar em doença cardiovascular, que ainda é o que mais mata no mundo. Olhando tudo para isso, a gente consegue entender que nós não podemos mais não enxergar isso, a gente precisa mudar o nosso estilo de vida, isso é para ontem. E pensando nisso, Jana, agora com toda essa, né, essa onda mundial que veio para ficar, com certeza, sobre as canetas emagrecedoras e análogos de GLP-1. Como é que fica isso né, na mulher que já teve o câncer de mama? A droga é fantástica, né? Eu sou super adepta dos análogos de GLP-1, mas desde que seja feito com cautela e com cuidado, com um profissional adequado. Com acompanhamento, né? Isso. Então, durante o tratamento oncológico, nós não temos dados ainda contundentes falando não tem robustez para a gente dizer, não, tu tá fazendo quimio, tu pode usar. Depois do tratamento, o paciente que está em segmento ou em hormonioterapia, eu hoje indiquei para uma paciente
tá? Uma paciente que aumentou 20 quilos durante o tratamento, tá com muitas dores crônicas, e acho que isso é um outro ponto importante a gente falar sobre a questão da obesidade, do exercício, o quanto isso melhora as dores crônicas, né? Então, tu falou do sono, que é um ponto fundamental. Então, as dores, eu acho que é horrível ter dor, né? A gente sabe o quão incapacitante é. E aí eu falo das pacientes que usam hormonioterapia para o câncer de mama, né? Que reduz muito as dores fazendo exercício. E eu brinco com elas, é isso, é bem fácil o tratamento, é só fazer exercício, se mexe. Então, é isso, é movimento, a gente precisa primar. E a questão das canetas, então eu vejo nisso, sabe, Anne, acredito que nós vamos ver ainda elas melhorarem outras doenças. Porque eu acredito muito que a inflamação crônica está relacionada a outros processos, tá? Então, eu acho que, se bem indicada por um profissional apto, uma coisa fundamental é uma orientação nutricional. Porque essas canetas fazem perder o apetite. Elas tiram a fome, né, de uma forma. Só que assim, eu já vi pessoas que fazem a caneta e que daí elas tomam Coca-Cola zero. Então assim, não, a gente precisa fazer uma reeducação, por isso é o momento que tu vai usar, uma reeducação alimentar com aporte proteico adequado e com musculação. Porque as pessoas dizem, a pessoa fica magra, fica flácida. Gente, claro, se você não vai só comer e ficar sentada tomando Coca-Cola zero, acho que esse é o ponto. Então, tem que usar isso a favor. Então, um profissional de educação física, uma academia, uma nutricionista orientando, porque as pessoas não têm nem ideia de quanta proteína elas precisam comer por dia. Não, ninguém sabe quanto é 150 gramas. E a gente tem essa cultura, né, Anne? Por quê? Porque nós viemos de uma cultura onde se comia, que é uma delícia comer pão com chimiá, é muito bom. Vamos combinar, mas é muito bom, né? Então, assim, mas aqui é uma cultura da cuca, mas a gente sabe que essa questão do carboidrato é uma delícia. Não é que não pode mais comer. Hoje a minha filha estava brincando. São memórias afetivas na nossa região aqui. E que eu sou super a favor. Hoje a minha filha estava me entregando para pediatra. A minha mãe é fake, porque ela fala da atividade física e ela estava comendo sorvete no fim de semana. E aí a pediatra deu risada, né? E eu disse, filha, mas é o equilíbrio. E é isso não pode ser o teu hábito. Mas então, eu acho que sim, acho que é importante, desde que seja um profissional adequado. Se a pessoa tem obesidade, se isso está atrapalhando a qualidade de vida dela, se ela não está dormindo bem, está com dor, precisa procurar ajuda, se tiver indicação, faça. Eu, para a paciente de hoje, indiquei e encaminhei ela para um endócrino prescrever. Tá? Bacana. Eu não prescrevo, eu não tenho formação para isso. O que eu li é como a droga funciona, acho a droga fantástica, mas precisa de profissionais habilitados que sigam ela. É porque eu imagino que o tratamento bagunça muito, né? Questão hormonal, peso e com aumenta, ganho. Sabe, Anne, e a perda também deve ser bem difícil, acho bem importante isso, porque as pessoas não têm noção. Uma paciente em quimioterapia adjuvante, né? Adjuvante, então, falando de doença curativa, ela aumenta uma média de 8 quilos. Tá? Isso para a mulher. E aí tem a questão do corticoide. Então, assim, deforma as pacientes. Tá? Então, algumas pacientes ficam... Tem gente que não, tá? O que eu noto? Se a paciente vai fazer um tratamento direcionado com uma nutra-oncológica, fazendo exercício físico, pode fazer exercício físico em químio? Deve fazer, tá? Com uma orientação adequada, respeitando os limites do corpo, mas deve fazer. Se ela consegue manter peso, então isso é uma realidade. E olha que interessante, se a paciente mantém peso, a gente vê menos efeitos colaterais do tratamento, por causa da inflamação. Então, quanto mais aumenta peso, mais inflamação tem, mais inflamado fica, mais efeitos colaterais tem, e é uma cascata que vai acontecendo. E claro que depois que termina o tratamento, a pessoa está tão inflamada que vai ser mais difícil ela voltar. Então, se isso for começado de uma forma desde o início acompanhando, tu consegue encurtar isso. E essa inflamação, ela vai começar a diminuir muito mais rápido, tá? Então, eu acho que isso é fundamental a gente passar para as pessoas também, porque se tinha esse tabu, né? De, mas tá fazendo, não tem que fazer nada. Não, tem que fazer sim, gente. Tá em tratamento, espera terminar e vamos ver, vamos fazer. A ideia é assim, claro, que não vai pedir para uma paciente que tá em químio que ela tem que fazer 150 minutos por semana, não é isso. Tu tem que dizer para ela, hoje tu caminha 1 quadra, amanhã tu caminha 1,5 quadras. Eu não tô me sentindo bem, deita e descansa. É isso, então assim, é sempre a questão do limite do corpo, mas incentivando. Eu consegui fazer 10 minutos, maravilha, amanhã tu tenta fazer 12.
Esse é o ponto, sabe? E é isso que eu acho que a gente tem que levar para as pessoas. E que bom que a gente tem médico que pensa assim e tem esse tempo, né? Muitas vezes fica naquela coisa clássica mesmo, né? Como é que tá o tratamento? Mas é bonito de ver, parabéns. E quando eu Ana. comecei Obrigada, a meu academia, algo que eu senti foi exatamente isso. Eu tinha muitas dores articulares no início do tratamento, porque infelizmente tem as suas consequências. Mas com a frequência, a academia, na musculação, Melhora. eu fui Muito. percebendo a melhora desses sintomas, da dor, do desconforto, da depressão. Eu sempre fui uma pessoa que tratou depressão ao longo da vida. Agora eu não faço mais uso de antidepressivos, já faz praticamente todo o tempo do meu Fantástico tratamento. Algumas pessoas, alguns médicos, inclusive, não acreditam muito quando eu falo, mas realmente o exercício modificou a minha vida. E eu comecei com a musculação. Hoje eu tenho o hábito já de fazer na academia as aulas de dança. Eu procuro fazer aula de bike indoor, que eu gosto muito, que é o meu cardio da semana. E isso faz toda a Teu diferença. antidepressivo mudou, então. Pra bem melhor, né? Agora, ao invés de uma tarja preta, eu prefiro usar uma tarja de roupa de academia. Que legal, assim, bem que mais bonito, útil, né? bem mais prático. E é bacana porque isso, né, gente, acaba trazendo, tu acaba se sentindo melhor. Então, eu acho que essa questão da autoestima, da pessoa se sentir melhor, colocar uma roupa, se sentir melhor. Porque tu tem que se alimentar melhor, tu tem que tomar mais água, né? Isso é outra coisa Acaba que eu incomodo. motivando Eu incomodo o um efeito monte as dominó. pacientes. Quanto de água que tu toma por dia, né? Porque não adianta. Ai, mas é todo um sistema que tem que funcionar. Então, e aí, quando os pacientes vão vendo o resultado, elas vão fazendo mais. Hoje, a Adri é um dos exemplos, mas eu tenho várias pacientes que controlam os sintomas do tratamento com atividade física. E vamos mencionar também a yoga, né? A yoga é fantástica. Eu sou super adepta, até as pessoas me perguntam: ai, mas, gente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Atividade física tem que fazer, aeróbico, musculação. E se puder incorporar a yoga é fantástico, né? Precisa cuidar da mente também, né? Não A só mente do é corpo. fundamental, exatamente. É um ciclo que se fecha, né? Quando tu melhora um, melhora o outro e assim... Eu te ouvi falando da gratidão, né, Anne? Eu acho que a gratidão é a maior frequência que a gente pode vibrar. Então, o fato de tu agradecer mais e conseguir fazer as coisas que tu tem vontade, que é bem isso, né? Quando a gente passa por um problema de saúde ou por uma adversidade, que tu vai vendo depois as dificuldades e como é bom voltar e como é bom aquela coisa assim, gente, é muito bom poder tomar banho sozinho, né? Coisas que tu não consegue. Coisa simples e que a gente aprende a valorizar. E eu acho isso importante, é muito motivador escutar as pacientes falando isso para nós, é muito bacana. Eu adorei conhecer a tua história, Adri. Obrigada mesmo pela sinceridade, pela honestidade, né, em compartilhar com a gente. Acho que muitas mulheres precisam ouvir, né, isso que tu falou. E Jana, maravilhosa, né? Um trabalho aí completo, né? Desde lá da técnica, né? Perfeita, refinada, junto com todo esse pensamento por trás do que a mulher está passando, do que ela precisa realmente, né? Não só das receitas prontas. Como Parabéns. a gente voltou, né, Dani, tu tem ideia que Hipócrates, que é o pai da medicina, ele já olhava e ele sabia que toda doença vem, né, de onde que vem das nossas causas, do nosso estresse. Ele já sabia disso, ele olhava para a medicina chinesa e ele já sabia disso. E agora, com todo o avanço que a gente tem, e eu sou apaixonada pela medicina e pela ciência, tá? Eu acho que a gente tem grandes avanços e vai ver muita coisa legal ainda. Só que a gente não pode esquecer dessa base, tá? E eu acho que muito tempo a medicina parou de olhar o ser humano. Talvez tá? até quando ela tenha dado esse pulo, né, na ciência, com a tecnologia, a gente ficou muito voltado para o técnico, né? E agora acho que a gente volta para Hipócrates. Acho que sim, né? também acho. E Já vamos estamos. olhar, isso aí, é isso que a gente está vendo. Que está vindo com tudo essa questão da nossa saúde como um todo. Amém, né? Que Amém. bom, que bom Amém. para todos nós. Amém. É bom para todos nós. Bom, a gente vai fazer uma breve pausa agora e na volta voltamos com mais assuntos, né, sobre mulheres e como ajudá-las no nosso dia a dia.
E para encerrar esse bate-papo sobre mulheres, vamos falar um pouquinho sobre motivação e estilo de vida saudável com a minha parceira de podcast, a Camila Vieira, que compartilha nas redes, né, a tua rotina e essa escolha de viver assim, né, Cami? Então, vamos começar falando sobre como manter uma motivação quando a vida é corrida. A motivação a gente sabe que oscila muito, né? Então, uma coisa que eu aprendi é reservar um tempo para isso como parte do meu dia a dia, da minha agenda. Eu tenho esse compromisso de ir para academia 4, 5 vezes por semana. E eu compartilho isso também nas redes. Eu percebo que isso também motiva outras pessoas, né? Mostrar a realidade. Às vezes eu falo nos meus stories, hoje eu tô cansada, hoje eu queria queimar, mas mesmo assim eu vou. E eu percebo o quanto que a atividade física, ela me motiva a fazer as minhas outras coisas também. Então, é claro, um dia que você tá de fato muito exausta ou doente, algo assim, mas no geral, depois que você vai, você percebe que vale a pena, nunca se arrepende de ter ido. Então, mas o contrário, sim, né? Eu sempre falo, a gente nunca se arrepende de ir, porque depois que você chega ali, é o teu momento, né, pensar que é algo que ninguém vai fazer no teu lugar, e os benefícios a gente conversou aqui durante todo esse bate-papo são imensos, é muito além da estética, é o nosso mental que trabalha, é a prevenção, porque eu também tenho histórico de câncer na minha família, não de mama, mas de primeiro grau, de pai, e antes mesmo de ter ocorrido isso na minha família, eu já fazia atividade física, então é perceber como também não é uma sentença a tua genética, e que se de fato ocorrer alguma coisa, isso já é um aliado que eu tô construindo, né, antes de acontecer qualquer coisa, e prevenindo até que possa acontecer, né. Então, acho que a motivação é realmente pensar que é algo que ninguém vai fazer no teu lugar, que vai te dar muitos benefícios, e reservar um tempo de verdade para fazer isso, né? Não esperar só o dia que você tá super afim, mas é ter essa constância mesmo. Aceitar que às vezes vai sem ser o melhor dia para ir, né? Isso, não vai ser o melhor treino, vai ser um treino às vezes um pouquinho mais cansado, mas o importante é ir, né? Vai existir um benefício de você ter ido, e é uma somatória de longo prazo, né? Tá indo sempre. E tem muitos estudos que falam sobre isso, né? Sobre a consistência da rotina e como isso, né? Com o passar de algum tempo, isso vira um essencial, né? Entender que no início também talvez não seja tão fácil, né? Então, mas até isso se tornar uma parte do teu dia, né? Eu lembro quando tu contou a tua história, que tu começou, que tu fez essa escolha, né? E o que tu diria para as mulheres que estão, e para as pessoas no geral, né? Que estão querendo começar, mas ainda não tiveram essa iniciativa? Alguma coisa que serviu para te motivar no início? Eu comecei mesmo a atividade física pensando em estética, né? Eu queria para ficar e muitas vezes mais assim. bonita. Ainda é isso, não vamos mentir. Mas eu comecei pensando só nisso. E depois que eu comecei a entender que aquilo fazia bem para mim, aí que eu comecei a gostar de fato da atividade física. Então começou como algo assim mais superficial. E depois eu percebi, nossa, isso é algo que eu gosto de fazer, eu sinto prazer em estar aqui. E aí foi quando eu percebi que começou a me dar resultados também, né? Na mudança estética, na mudança de hábito, virou algo assim, realmente genuíno, verdadeiro, consistente. Então, acho que é importante você começar, às vezes a gente tem um pouco de vergonha, eu comecei a mudar muito a minha vestimenta, eu comecei a me arrumar para treinar, até as pessoas começaram a falar, eu gosto das suas roupas, eu me inspiro, mas foi um processo, né? Eu comecei tendo um pouco mais de vergonha. Hoje, por exemplo, treinar aqui no CT é uma academia gigantesca, tem mais pessoas, né? Então acho que é começar aos poucos mesmo, de repente arrumar uma parceira para vir juntos, a gente fica um pouco ansiosa, fazer as coletivas, né? Eu confesso que não é algo que eu faço muito, às vezes por tempo, eu faço mais a musculação, eu gosto também. Mas começar a ter uma aula coletiva é legal, já fiz algumas, então a gente tem uma energia com outras mulheres, né? Então consegue compartilhar ali as companhias. O grupo se estimula, né? Isso, uma incentiva a outra. Tem aquele compromisso, às vezes, de chamar, né? De combinar, de ir no mesmo dia. Então tem várias estratégias. Acho que você realmente se arrumar, você dedicar esse tempo para ir para academia é fundamental, né? Perder essa vergonha, nem que seja aos poucos. Então eu acredito que aqui é um ambiente acolhedor, né? No fim todo mundo está fazendo o seu treino, está fazendo por si,
né? Não é um lugar de julgamento, né? Cada pessoa está vivendo o seu momento, fazendo aquilo que ninguém vai fazer por nós, como eu disse, né? Então, eu adorei isso que tu falou, porque muitas vezes hoje, né, com as redes sociais, com toda essa questão que a gente tem, as pessoas estão muito em busca da beleza, né? E tem uma coisa que é muito fácil, né? Eu falo isso basicamente todos os dias para as minhas pacientes e para os meus pacientes também, que uma das formas mais fáceis que a gente tem de ficar bonito é ser autoconfiante. Isso. E só o fato de tu estar fazendo esse movimento, né, da academia, do exercício físico, do se cuidar, tu falou que começou a gostar de usar umas roupas diferentes, né? E às vezes é isso, né? É o movimento que falta para confiança, para chegar nos lugares com, né, com mais força, eu brinco com a pisada mais forte. Isso. Também como essa questão de rede social, se inspirar nas pessoas certas, porque a verdade ela conecta, né? A gente tem hoje pessoas de altíssimo nível que se expõem na internet, que, né, são atletas, ou também a gente sabe que tem muito retoque, tem muita fantasia, muito também, muito fake. Então é focar no nosso processo, né, naquilo que é possível pra gente, e de qualquer forma, né, cada pessoa vai ter a sua jornada, vai ter o seu objetivo, né, de estética, enfim. Então é se inspirar nas pessoas certas também e ser real, né, isso é importante. Maravilha. Agora vamos chamar nossas convidadas para um recado final. E eu gostaria de agradecer, né, a Adri, que esteve aqui conosco hoje no podcast, compartilhando, né, a tua vivência. Adri, muito obrigada, do fundo do coração. Nem sempre isso é tão simples, é muita coragem tua, né? E eu tenho certeza que muitas mulheres se identificam e vão gostar de ouvir tua história de superação. Na verdade, quem gostaria de agradecer sou eu pelo convite da Engenharia do Corpo nesse momento, em poder compartilhar um pouquinho da minha história, e eu espero sinceramente que isso acabe motivando outras mulheres a buscar ajuda e que elas lembrem, elas não estão sozinhas nesse momento tão delicado da vida delas, quando vem um diagnóstico que talvez não seja o que ela aguarda naquele momento, mas que ela pode sim ter uma rede de apoio e ela pode passar por esse momento com alegria. Obrigada, Adri, parabéns. Bom, chegamos ao fim desse episódio tão especial, né, de Outubro Rosa aqui da Academia Engenharia do Corpo, e eu não poderia deixar de agradecer e pedir um recado final, né, para Sabrina. Muito obrigada pelo teu tempo, né, um recado final para os nossos ouvintes. Muito obrigada meninas pelo convite de estar aqui. Gostaria de parabenizar a Academia Engenharia do Corpo por puxar à frente nesse momento de Outubro Rosa, de trazer informação de qualidade, e eu não poderia encerrar essa mensagem sem bater na tecla do autoexame e especialmente da mamografia, uma vez ao ano, a partir dos 40 anos. Não deixem de fazer os seus exames, procurar o seu médico. Mamografia é a nossa grande arma para salvar vidas. Diagnóstico precoce faz muita diferença. Mais uma vez, meninas, obrigada e parabéns. Obrigada, doutora Janaína, obrigada pela presença. Um prazer enorme estar aqui. Também gostaria de agradecer a vocês, minhas companheiras, neste momento muito especial. Sempre é muito bacana poder conversar sobre temas relevantes que podem mudar a vida das pessoas. E parabéns à Engenharia do Corpo por esse podcast, por trazer essas informações para as pessoas. Parabéns, Adri, né, a nossa paciente querida, que corajosa de estar aqui mostrando a sua trajetória, que nunca é fácil. Não é fácil a gente olhar para as nossas feridas. E para quem está em casa, o que eu gostaria de passar é uma mensagem de alto amor, porque nós somos a principal pessoa da nossa vida. Então a gente tem que se amar, a gente tem que se cuidar. E quando a gente fala em saúde, a gente fala em saúde como um todo, num bem-estar físico, psíquico e mental. Então a gente tem que se olhar, tem que se amar, tem que praticar esporte, tem que comer bem, e para a gente poder viver a nossa vida e enfrentar as adversidades que acontecerem no caminho. Obrigada, Jana. Camila, obrigada por dividir esse momento do podcast. Eu adorei o convite. E vou deixar um recado final também, porque às vezes a gente está falando com mulheres que não fizeram seus exames ainda. Então parem agora, marquem, botem um lembrete na agenda. Aos homens que estiverem assistindo,
Encaminhem para suas esposas, mães, irmãs. Às vezes a gente fala, mas não fala, né? Então eu sempre falo nesse momento para as mulheres que eu encontro e os homens também, comecem pela família, né? Cheguem em casa e perguntem, e aí, fez o exame, já tá... Eu acho que já é uma primeira abordagem que tem muito resultado. Convidar todos a nos seguir nas redes, né? Instagram, doutora Sabrina. @doutora Sabrina, mastologista. Doutora Jana. @doutora Jana Brolo, 2 L's. 2 L's. Da Camila. Camila Vieira Creator. E o meu, doutora Anne Canevese. Obrigada a todos e até o próximo episódio do podcast Além do Treino.